Vamos entrar num outro assunto agora, disciplina. Esse é um tema muito polêmico, né? Falar de disciplina na vida da criança, e eu já vou colocar um subtítulo embaixo: disciplina são feridas de amor, né? Um pai que trata o seu filho, entre aspas, ele muitas vezes vai ferir o seu coração, né? Você vai muitas vezes entristecer o seu filho, né? Como aquela situação de tirar o celular 2 meses por causa de uma conversação que estava indo para um lado errado. A disciplina, ela fere muitas vezes. Às vezes na varinha, fisicamente, às vezes na forma de você impor, né, um comportamento, uma diretriz da própria casa, de acordo com a palavra. Muitas vezes você vai trazer uma tristeza inicial, que depois vai gerar fruto de vida. Então nós vamos ler aqui um texto bíblico. Provérbios 27, capítulo 5, diz o seguinte: melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Esse primeiro texto da Bíblia, ele já fala de uma coisa importante. Quando se diz respeito a algo que me vai fazer crescer em Deus, é preferível isso à base de uma repreensão do que encobrir algo que te permanece mantendo distante, mais longe do seu alvo, alisando o seu coração. Quando Deus te vê, Deus vê alguém que Ele quer conduzir a um propósito, porque vocês são filhos, você tem uma herança em Deus. Então o Senhor vai muitas vezes te repreender ou te corrigir de uma rota, né, porque Ele é um Deus que endireita os nossos caminhos, que aplana, né, os nossos outeiros. Então Deus é um Deus que endireita as nossas veredas para que a gente possa chegar no seu propósito. E muitas vezes Ele vai ferir o seu coração com isso, né? Ou vai quebrar a perna da ovelha, né? Vai ferir, né, o quadril do Jacó. Então Ele vai ferir para deixar uma marca e deixar um caminho, uma rota, né? E muitas vezes isso vai acontecer conosco também. É muito melhor isso do que permanecer escondido numa vida superficial onde o meu cabelo é alisado o tempo todo. Salmo 141 diz a palavra: firam-me os justos, será como um favor, se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permitas que eu recuse. Por que não permitas, ó Deus? Porque eu não tenho remédio ruim que eu não quero tomar. Não é? Tem uma cirurgia para fazer, tá uma hérnia no umbigo, né? Tá uma hérnia no umbigo aí. Tá doendo, toda vez que fala aquilo salta, parece um alien querendo nascer da barriga do cara, né? Aquela coisa, morrendo de dor. Ah, não vou operar porque eu tenho medo da anestesia. Então fica aí com o alien saindo da barriga, né? Às vezes a gente precisa, querido, passar por um tratamento que se faz uma ferida para que depois haja cura. Você conhece alguém que faz isso? Nosso próprio Deus, né? Ele faz a ferida e Ele mesmo a cura. Então, o nosso Deus, que é o médico dos médicos, né, o grande médico, né, que veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, né? Quem não quer tomar o remédio amargo não vai precisar de médico. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouve. E é tratado, e é sarado, né? E o seu último estado é muito melhor do que o anterior, né? Muito bem. O que diz a respeito dessa palavra, será um favor? Isso tem uma origem no hebraico chamado chesed, o nome dessa palavra em hebraico, que significa bondade, benignidade, fidelidade. Quando Deus te fere, esse favor, na verdade, é uma bondade que Ele te faz. Então, a pessoa que escreveu o salmista, ele está dizendo: Deus, tem remédio ruim que eu não quero tomar, mas não permita que eu recuse. Porque se o Senhor ferir, é como bondade sua para mim. Eu sei que eu vou melhorar. Então, não permita que eu recuse, né, o remédio que dá alívio. Né? Deixa eu tomar. Você conhece alguém que passou por uma situação dessa? Que dialogou com Deus a respeito disso? Jesus no Getsêmani. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, sim a tua. Então, Pai, esse cálice, na verdade, eu não queria tomar. Mas se é necessário tomar, o Senhor já está no meu amanhã. Então, eu quero tomar. Seja feita a tua vontade, não a minha. O Senhor é eterno. O Senhor já está no meu amanhã. E vocês, Pai,
Pais, vocês estão no futuro dos seus filhos. Vocês já passaram pela jornada que eles passaram. Então tem muitas coisas que vocês precisam dar o rumo, porque é o caminho que você já esteve. Então, essa disciplina, ela num primeiro momento pode ser até amarga. Um remédio com gosto ruim. Já tomou dipirona em gotas? Misericórdia. Né? Mas depois ela vai trazer o alívio, né, necessário. Então nós vamos ver alguns argumentos para que isso esteja bem claro, né, e bem tranquilo no coração, porque sabemos que existem alguns pais que têm algumas ressalvas em relação à disciplina, né? Então vamos ver na palavra, por que nós devemos disciplinar os nossos filhos. Então, o primeiro motivo é porque Deus, o nosso maior modelo, nossa referência de pais, né, ele corrige os seus filhos. Então, Hebreus 12, de 5 a 8 diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas são ilegítimos, né? E agindo assim, contrário ao que a palavra diz, nós geramos nos filhos um espírito de bastardia. Eles não conseguem se enxergar como filhos, porque a própria palavra diz, né, que aquele que não é disciplinado não é filho. Para ser filho, precisa ser disciplinado, precisa ser corrigido. E aí também não é ovelha, né? É cabrito. A gente vê aqui o apóstolo Paulo começando: vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Cara, como é que isso é uma palavra de ânimo? Falar disciplina. É uma palavra de ânimo. Né? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. É por isso que eu falo para o meu filho, não fica triste com a disciplina. Porque ela vai produzir fruto. Nós já estamos no seu amanhã. Né, um remédio amargo, e aqui a palavra ela é muito pesada, né, porque ele fala que o Senhor disciplina quem ama, aqui fala e castiga, em outras versões fala e açoita todo filho que quer bem. Deus não pega leve com você, cara. E nós como pais, nós não podemos pegar leve, mas você só vai ter eficácia na sua firmeza se o tanque de amor estiver cheio. Se tudo que a gente ministrou até aqui for verdade na sua casa, se esse ambiente de graça estiver posto dentro da sua casa, né? Ferir para curar faz parte, é o processo natural do crescimento, né? Às vezes, se você não é ferido em casa, a vida vai lhe ferir, e pesadamente, né? Dependendo da situação, vai ser mais prejuízo. Segundo ponto a respeito da disciplina é que as Escrituras nos instruem, como pais, a fazer o mesmo que Deus faz com seus filhos, nós temos que fazer com os nossos. Provérbios 3,11: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho que lhe deseja bem. Assim como o pai faz ao filho que deseja bem. Você ama os seus filhos, você vai ter que tratá-los. Você não vai deixar, ou poder deixar, que ele faça, aconteça e pinte e borde na sua casa do jeito que ele quer. Ele precisa de limite, ele precisa de correção, ele precisa de ensino. Né? Os defeitos de caráter precisam ser tratados, para que lá na frente produza fruto. Provérbios 29, 15 e 17. A vara da correção da sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Barraqueiro, né? Quando os ímpios prosperam, presta atenção nesse versículo, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline o seu filho, e esse lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Você está entendendo que ele joga o contexto da disciplina à impiedade? Ele associa as duas coisas, ele fala assim, olha, os ímpios prosperam, quando os ímpios prosperam, prospera o pecado também. Mas os justos verão a queda deles. Em outras palavras, agora, meu papai, disciplina os seus filhos, porque eles não podem se tornar ímpios.
Eles precisam andar no caminho da justiça e vocês vai precisar guiá-los nesse caminho. E muitas correções serão necessárias para que esse caminho seja gerado no coração deles. Terceiro ponto. As crianças precisam de limites. Elas não têm maturidade. As crianças não têm filtro. E existem hoje muitas correntes de educação, né, que tendem a dar aos pais uma autonomia, os pais darem uma autonomia que não deve ser dada às crianças, aos adolescentes, aos filhos. Eles não têm maturidade, como foi falado aqui, maturidade emocional só aos 25 anos. Eles estão em plena formação, então imaginem os pequenos, né? É muito cômodo essas correntes que têm surgido para os pais, né? Isso deixa os pais livres para fazerem tudo o que precisam fazer na sua vida, e hoje tem coisa para fazer, né? Então, nós precisamos entender, né, que a disciplina exige também de nós tempo, né, dedicação, para que nós estabeleçamos esses limites. Eles precisam de limites, porque aqui é que eles vão aprender o que é autoridade e submissão. É dentro de casa, com esses limites sendo bem propostos, bem estabelecidos, né, e eles precisam entender que existe autoridade dentro de casa, e eles precisam aprender a submissão, e que isso é por amor. Provérbios 22:15 diz: a estultícia, ou seja, a insensatez, a tolice, a falta de discernimento, a estupidez, até mesmo a maldade, está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela, né? Ninguém nasce com um coração bonzinho. Todas as crianças nascem com essa estultícia. Então, os pequenininhos, já com 1 aninho, 2 aninhos, eles já estão lá brigando com outro amiguinho pelo brinquedo. Eles não querem dar. Não querem dividir, né? Não querem dividir. Eles não têm esse afeto, esse carinho. Tudo nós precisamos ensinar. Eles querem tudo para eles. Eles querem dominar a casa. Eles vêm para ser reis e rainhas dentro de casa, né? E nós precisamos dizer, não, você é só um filhinho que chegou, amado, mas tem muita gente antes de você, né, que estão acima, estão à frente. Então, primeira coisa, eles precisam saber qual é o lugar e a posição deles, né? Eles chegam para agregar, para somar a família, e não para dominar. Né? Então, isso pode ser ensinado de diversas maneiras, né? Então, vou colocar aqui algumas delas. Por exemplo, né, com os pequenininhos, já falei, façam combinados, deixe muito claro qual é a rotina da casa, o que você exige, o que é uma exigência, o que é algo que é mais flexível, o que é algo que é da escolha deles. Né, com os maiores, estabeleça os limites, como eu já falei aqui, se necessário, escreva, né, as rotinas da casa. Determine se os filhos, que horário eles vão fazer as tarefas, né? Precisa fazer a tarefa. Hoje em dia até se escuta muitos filhos, né? E até esse psicanalista que o Beto falou, o Léo Freimer, fala muito sobre a questão da tarefa, né? Quantos pais hoje não incentivam mais os filhos a fazerem tarefas? Não exigem mais que os filhos façam as tarefas, né? E os filhos não querem, não fazem. Então, isso é papel dos pais. Entender que ainda assim, ainda é importante, existem vários princípios atrás do fazer tarefa em casa, é ainda uma necessidade que corrobora com o estudo na escola, além de que ele ensina que existe um tempo de disciplina, existe um tempo de aprendizado dentro de casa, né? Melhor ainda se os pais puderem estar juntos, auxiliando e também criando esses momentos de conexão na hora da tarefa, né? Tarefas de casa, se o seu filho já tem idade, se não tem, vocês vão conversar, vão determinar que tarefinhas eles podem fazer, como vai ser isso. Mas é importante tudo estar muito claro para eles, né? Cuidados de saúde. Então, assim, também tem famílias, tem casas que os filhos não querem, não gostam de picada de vacina, não querem fazer exames, né? E os pais aceitam. E os pais permitem essa... Gente, dentro da igreja, em nome de Jesus, isso não acontece. Mas no mundo de hoje é muito normal isso. Nas correntes de educação de hoje, isso é muito normal, os filhos decidirem se vão tomar vacina ou não, independente da idade. Se vão fazer o exame, tirando sangue ou não, né? Isso sempre foi uma briga lá em casa, especialmente o Daniel, super escandaloso, mas sempre foram. Até em relação a ir no dentista. Eu já ouvi uma história de uma mãe e um pai que eles seguem essa linha de que o filho escolhe tudo o que quer fazer. Então, e nada pode ser imposto. E não se pode segurar a criança para nada. Então, o filho de 4 anos deles não gostava de escovar os dentes. Não gostava. Então, para escovar, teria que segurar. Como não pode segurar, ele não escovava. E aí, os pais queriam que ele aprendesse o quê? Bom, ele não vai escovar os dentes. Uma hora ele vai ter cárie, ele vai precisar ir no dentista. E aí ele vai ver o que é bom. Aí ele vai aprender. Olha isso, se isso tem cabimento. Gente, pais que amam fazem isso. Mas é uma corrente?
Existe? Exatamente. Né? E essa criança teve que ir para o dentista tratar essa cárie, né? Muito pior. Então, nós podemos guardar os nossos filhos, guardar o coração, guardar eles desses tipos de sofrimentos, né? E aí eu estou falando de algo físico, mas muito pior do que isso são os sofrimentos emocionais, né? Os traumas, nós estamos aqui para guardá-los disso. E eu deixei, por último, algo que é muito importante e que eu vejo que é um grande cabo de guerra dentro das casas, né? E muitas vezes, quando não é mais cabo de guerra, é porque os pais já soltaram, já desistiram, que é a questão da alimentação. Alimentação, mesa, sentar à mesa juntos, né? O tempo de refeição. Também não é fácil lá em casa, tá? E quem nos conhece de perto sabe. Mas é um momento tão importante para se ensinar tanta coisa na mesa. Nós podemos ensinar na mesa princípios de autoridade, princípios de honra, né? E assim, quando você coloca para o seu filho que o pai, no nosso caso, o pai teve que trabalhar não sei quantas horas para ter o dinheiro para comprar aquele alimento, né? E isso precisa ser honrado. Né? Quando a mãe foi para o mercado, foi para a verdureira, foi para algum lugar, comprou aquilo tudo, preparou, colocou a mesa, serviu a mesa, às vezes colocou no prato, tudo isso precisa ser honrado. Isso não pode ser. É desonra não comer, entende? Então, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Então, na mesa, nós podemos ensinar tanta coisa por meio das refeições, né? Ensinar, eu sempre falo para os meus, gente, meninos, o que tem algo aqui na mesa que não foi Deus que criou, porque se foi Deus que criou, é para o nosso bem. Se é para o nosso bem, vocês vão ter que comer. Nem que seja um pouquinho, tem coisas que eles não gostam, mas que seja um pedacinho da tal da berinjela, da tal da abobrinha, um pedacinho eles comem, né? E isso, a gente sabe que o paladar se acostuma muitas vezes, né? E eles aprendem a comer. Eu tenho essa experiência em casa, né? E a pastora Andréa está aqui de prova, porque o Daniel, até uns 2 anos de idade, era um martírio lá em casa, muito difícil, para ele comer salada. E realmente era muito difícil, às vezes fazia aquela ânsia, ele não queria, ele botava para fora, e eu botava para dentro, botava para fora, botava para dentro. E isso era uma briga de muito tempo. Hoje, e isso já desde os 2 anos de idade, mais ou menos, a salada é a porção da comida que o Daniel mais gosta do prato. E ele chega a deixar para comer por último, porque ele diz que é o melhor. Mesmo, né? Não é história, não é mentira. Não é, pastora Andréia? Eles passaram uma semana lá na oficina de teatro em Blumenau, tinha a saladinha, né? Quem comia saladinha único? Nem os adolescentes não comiam, né? Nada. Ele comia salada. Ele falou, ele reclama que tem dias que ele almoçava na escola, até o ano passado, que a salada era só alface e tomate. Isso não é salada, ou só alface. Então, assim, foi difícil? Foi muito difícil. Quantas vezes eu fui para o meu quarto chorar? Muito difícil. Mas eu entendia que e assim, isso já havia sido uma transformação na minha vida, uma educação de hábitos na minha vida, porque eu não comia nada. Até eu engravidar do Daniel, eu não comia nada. A minha salada era alface e tomate. Um palmito. Mas eu não comia nada, quase nada. Comida bem básica. E aí eu falei, Deus, e agora? Eu vou ter um filho, eu quero que ele se alimente bem, eu quero que ele tenha uma alimentação bem equilibrada, bem diversa. Eu já tinha essa revelação de que o Senhor criou cada alimento para o nosso bem, né? Falei, agora eu não consigo, mas eu vou aprender. E aí eu fui atrás de receitas diferentes para eu aprender a comer cada coisa. Então, para abóbora eu achei uma receita, para berinjela eu achei uma receita, eu não comia nada. Fui achando receitas para cada coisa. Hoje eu amo tudo isso. E o Daniel, muita coisa já aprendeu, né, Tainá? A Tainá está de prova aqui também. Estou tentando também implantar nela. Quando ela vai lá em casa. Ai, mas muita coisa ele aprendeu, gente. Eu estou aqui para incentivar, contando esse testemunho, porque eu sei o quanto é difícil, né? Então, hoje, o Davi já me deu mais trabalho ainda que o Daniel, né? Mas tem muitas coisas que ele aprendeu. E eu sempre falo, o dia que eu quiser obrigar vocês a comerem algo que não foi Deus que criou, que não é mal para a saúde, vocês podem negar que tem algo de errado comigo. Mas se é algo bom, se foi Deus que criou, é para o nosso bem, vocês vão comer. Nem que seja um pouquinho. E eu vejo, então, que a mesa é algo que tem tantos ensinamentos para nos trazer, né? Esse princípio de honrar, de respeitar o tempo um do outro, de respeitar as diferenças. Tudo isso pode ser colocado e trabalhado ali na mesa.
além do tempo de mesa, dessa questão da comunhão, que o pastor Beto já colocou, eu achei algumas pesquisas, vou falar bem rapidamente aqui, que comprovam, né, os resultados muito benéficos, muito valiosos, do sentar à mesa juntos, que eu sei que hoje é algo muito difícil, né, para os nossos dias de família. Mas que a gente busque isso, né? Se não der todos os dias, mas algumas vezes na semana. Mas quanto mais pudermos, melhor. Isso traz tantos benefícios para a relação familiar, né? Para o casal, para o relacionamento com os filhos, para o relacionamento entre os filhos e para esses princípios que eu mencionei. Então, algumas pesquisas. Tem uma pesquisa realizada em universidades da Alemanha, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Afirmam que o momento de sentar à mesa ajuda na organização social, na imposição de limites, no enriquecimento de relações interpessoais e no vocabulário. Uma outra socióloga alemã fez uma pesquisa com 300 famílias. E a pesquisa demonstrou que as famílias que optam pelo velho hábito de conversar durante as refeições, em vez de assistir à televisão, obtêm mais harmonia, mais fluidez em suas relações. Chegou à conclusão que essa é uma das melhores terapias familiares para a família, é a comunicação Sentar na à mesa. Outro estudo, os filhos que faziam as refeições junto com os pais eram os que mais se davam bem na escola e atrasavam a iniciação sexual. Além de terem menos probabilidade de beber, de fumar, de usar drogas, de ficarem deprimidos, de brigarem ou desenvolverem distúrbios alimentares. Quantos benefícios, né? Uma outra traz aqui que aqueles que jantavam regularmente com a família tinham os melhores desempenhos nos exames escolares feitos pelos secundaristas da Grã-Bretanha. Então, quantos benefícios, né, em nós resgatarmos algo que tem se perdido. Uma cultura tão antiga que nós vemos tanto na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Jesus, quantas coisas aconteceram quando ele sentou à mesa com tantas pessoas, quantas coisas importantes. Então, vamos resgatar essa cultura com os nossos filhos. Essa questão da alimentação, eu venho de um ambiente oposto, né? Quando eu era pequeno, meu pai era dono de lanchonete, então tu imagina o que eu andava comendo, né? Eu chegava da escola recebido por uma laranjinha e um bolinho de carne, né? Ou uma laranjinha e uma coxinha, Pensa no trabalho até hoje. Chips, né? O lanche, vou para a escola, pega um chips, né? Um chocolate, caixinha, vai. Então, a gente criou esse hábito desde pequenininho. Então, quando eu cheguei para o casamento, cara, tinha muito maus hábitos, né? E a gente foi gerar filho, então a gente precisava mudar. E eu vejo assim que o empenho da Vanessa nesse ponto fez muita diferença lá em casa, né? Hoje eu sou um cara que eu tomo café sem açúcar, por exemplo, sem nada, né? E eu era um cara que, Deus o livre, se tomasse um café preto aí, não entrava, né? E faz aí, desde 9 de fevereiro, que eu não coloco uma gota de refrigerante na boca. Cara, eu me sinto outra pessoa, porque o meu vício era Coca-Cola, né? Coca-Cola, meu amigo, vocês me conhecem. Onde eu andava, tinha uma Coca Zero arrastada do lado. Né? E isso era uma coisa que foi um hábito de pequenininho, né? E eu comecei a ter muito problema de quadril, desgaste ósseo, por causa do fosfato, enfim, uma série de lixo que tem no refrigerante. E aumentando a glicemia e uma série de problemas que me fizeram aí mudar na raça, né, esses maus hábitos que eu poderia, né, já mais cedo estar desenvolvendo, né, uma outra cultura. Então, assim, o peso vai vir lá na frente, né? Ainda mais que tem histórico familiar de doenças aí que são afetadas pelo ambiente, né, pela alimentação ruim. Então, isso também é uma forma de amar os nossos filhos. Ano passado não, faz um tempo, eu assisti um programa, não sei se vocês lembram do Jamie Oliver, aquele cara que é um cara cozinheiro aí, chefe de cozinha britânico. Ele recebeu uma carta de um pastor na cidade de Huntington, lá nos Estados Unidos, a cidade mais obesa dos Estados Unidos, que é o país que mais tem obeso no mundo. Né? Se você for para os Estados Unidos, você vai ver obesos que você não vê em lugar nenhum no mundo. E ele estava perdendo os membros da igreja aos 48, 50 anos, de infarto, AVC, porque eram todos muito obesos. E o pastor super magro, atlético, assim, né? E ele estava com problema, porque as pessoas estavam no auge do seu ministério, eles estavam morrendo por maus hábitos alimentares. Aí ele foi lá na cidade, visitou desde as escolas, tentou mudar a merenda, aí as moças lá não queriam mudar, porque ele queria botar uma fruta, aí era aquele flan e tal. Daí mostrou todos os maus hábitos, foi na casa de alguns irmãos, o tanto de pizza que tinha congelada na geladeira, eles mostravam como é que era uma refeição na casa. Então, gente, às vezes você tem tanta mover de Deus, né, tanta promessa, e às vezes por maus hábitos, por falta de disciplina, de domínio próprio,
você vai jogar muita coisa a perder. E a gente tem uma responsabilidade nas crianças enquanto elas estão debaixo da nossa asa. Depois, se ela quiser crescer e comer o que ela quiser, toca a ficha. Mas enquanto nós pudermos influenciar, porque esse hábito, né, essa rotina, vai virar um costume. Um conjunto de hábitos, querido, gera um comportamento. E um comportamento gera estilo de vida. Tudo começa com hábito, né? E às vezes o hábito de primeira ele é negado, né? Porque não quer a salada, não quer isso, não quer aquilo, também não quero. Não é gostoso. Não pensa que eu amo a salada, salada! Né? Quando a gente coloca a mesa lá em casa, eu vejo que ele ainda não colocou a salada no prato, eu digo, amor, mas eu sei que ela tá me olhando já. Você adora! Se você adora salada, meu amor, por que não colocou aqui? Já vou colocar, já. Né? E os guri olhando, né? Só esperar. Estão olhando tudo, ainda. cara. Não, já vai pegar. Mas outro ponto da mesa também, ele é o único, se você olhar para o formato da sua casa, né, e as vivências que vocês têm em casa, é o único momento onde todos estão um de frente para o outro. Né? Se você for para o sofá ver filme, não, estão de lado. No carro, estão dois na frente, de costas para os que estão atrás. Então, todos os momentos, na cama, enfim, nunca se está tão de frente todos, né? Um olhando no olho do outro e tendo esse tempo para conversar. Então, é um tempo muito especial, né? Que nós não devemos jogar fora, como hoje, infelizmente, a cultura já mudou tanto, que o normal é ir para o sofá, comer no sofá, ou comer rapidinho, ou cada um no seu tempo. Né? E nós precisamos ensinar aos nossos filhos que tem momentos, tem hora certa para cada refeição, né? Não dê comida para o seu filho a qualquer hora, né? Se ele não comeu na hora da refeição, não dê mais, guarde. Ele precisa entender que alguém vai ter trabalho com aquilo, alguém já preparou num determinado momento, não está à disposição dele, não está. É naquele momento que todos estão fazendo a sua refeição juntos. Amém? Vamos comer. Quarto ponto. A repreensão leva em consideração o que é certo aos olhos de Deus e não o que o filho sente com a correção. Pois isso é um ponto importante. Quando eu estou corrigindo um filho, uma criança, a gente está olhando para o que a palavra ensina, porque o que Deus olha, não o que a criança sente com aquilo. Né? Hebreus 12:11, nós já falamos sobre esse texto aqui. Nenhuma disciplina é agradável no momento que ela é aplicada. Gente, a criança não vai gostar de ser corrigida. Ela vai ficar chateada, ela vai chorar talvez, ela vai ficar de bico, né? Mas ela, depois que ela é aplicada, ao contrário, ela é dolorosa no início, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Então vai chegar uma hora que essa correção vai gerar fruto. Né? E a hora que gerar fruto, querido, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo e Deus mais ainda com você e com seus filhos. Eles vão falar que não te amam, eles vão falar que você é a pior mãe ou o pior pai do mundo. Tudo isso faz parte, né? Mas eu estou mais tempo em casa do que o pastor Beto, então muitas disciplinas são comigo. Mas algo que eu, né, além de tudo isso que a gente já mencionou, falo do amor, falo que é por amor, que dói em mim também, mas eu sempre falo, olha, vocês não concordam comigo, né? Porque hoje em dia, a maioria dos amigos da escola, especialmente, nem disciplinados são, né? Nem sabem o que é isso. Inclusive, na escola, em vários ambientes, o que se ouve, o que vem, né, de conselho tutelar e de leis não aceite. Vai lá e denuncie. Né? Isso já acontece e é muito, muito real. Mas eu falo para eles, olha, antes de qualquer coisa, eu tenho um compromisso com Deus. Eu vou entregar um dia vocês para Deus. E Ele vai perguntar para mim o que eu fiz com a minha herança. Né? E eu quero ter paz no meu coração de que eu corrigi aquilo que eu vi errado. Então, eu sei que não é legal, eu sei que dói, eu sei que vocês não gostam, eu sei que vocês estão com raiva de mim. Mas o meu compromisso é com o Senhor. Antes de tudo que eu faço com vocês, eu me apoio na palavra. Eu sigo o que a palavra diz. A palavra me fala que eu não posso aceitar esse tipo de atitudes, esse tipo de palavras, esse tipo de comportamento. Né? Então, eu preciso fazer isso, porque o meu compromisso, antes de qualquer coisa, é com o Senhor. Né? Eu devo a vida de vocês a eles. Eu quero entregar os melhores filhos a eles. E eu sei que a disciplina faz parte. É a nossa maior alegria chegar em casa hoje e nossos filhos virem correndo nos abraçar. Isso é sinal que a gente está no caminho certo. Né? Eles querem nos abraçar, querem beijar, querem, né, ficar junto, querem ficar perto de nós. E a gente vê que, apesar da dureza, né, da disciplina e da firmeza, se não fosse todo o caminho anterior que nós ministramos até aqui,
esse ponto não teria frutificado. Então, primeiro existe uma jornada de amor, de encher o tanque da criança de amor, de criar um ambiente de graça, para que a firmeza ela realmente possa ser eficaz, sem ferir e afastar, mas pelo contrário, o filho entender que ele é corrigido porque ele realmente se sente amado, né? Ele se sente filho, né? E a gente também está sempre apontando para Deus, para que ele entenda também que o pai, né, vai também aparar as arestas dele nos momentos certos, né? Então, o último ponto, e tão importante, né, quanto os demais, é evite excessos na disciplina. Provérbios 19:18 nos diz: corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se ceda a ponto de matá-lo. Né? E aqui vem tanto a questão física, né, logicamente. Naquela época isso acontecia muito, né, uma disciplina muito rigorosa. E hoje nós vemos, talvez até mais importante do que falar desse excesso físico, especialmente em nosso meio, né, na igreja, que nós temos esse entendimento, seria o excesso emocional. Então, cuide com o excesso emocional. Cuide com as palavras que você vai lançar nesse momento. Cuide com o seu olhar, cuide com tudo. Então, antes de qualquer coisa, lembre-se que a disciplina é um ato de amor. É um ato de amor. Né? Não é para deixar soltar, sair a sua ira, a sua raiva. Né? Ela nunca deve ser aplicada com raiva nem com ira. Então, se for necessário, pare um momento, se afaste, gerencie suas emoções, vai orar, espera, respira. Se acalma. Se acalme e depois volte e faça sem ira. Né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, não corrija com ira. Né? Faça isso com amor. Né? Vai doer de qualquer forma, vai machucar. Mas a ira não precisa estar nesse negócio. Tiago 1:20 diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E nós buscamos a justiça de Deus.